esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram
e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois se contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez a principal finalidade da permanência de Jesus ressuscitado durante 40 dias com os seus, antes de se ausentar dos sentidos deles, dissipar dúvidas, curar da incredulidade os corações daqueles que com ele conviveram durante 3 anos de sua vida pública. No Evangelho de ontem, a paciência do Senhor no dia de Páscoa com Maria Madalena, cuja fé experimentou um itinerário sofrido, foi ao encontro do túmulo para venerar um cadáver, confundiu Jesus com um jardineiro, insinuou que esse jardineiro era um ladrão de cadáver. Se foste tu que pegaste o corpo, dize para que eu vá buscá-lo. Rabone, que quer dizer mestre, é a primeira saudação de nossa querida Maria Madalena a Nosso Senhor. E logo depois ela quer tocar nele, noli me tangere, não me toques, porque ainda não subi ao meu Deus e vosso Deus, ao meu Pai e vosso Pai. Ide aos meus irmãos e dizei: dirigi-vos a Galileia, lá me encontrareis. Ela não toca em Jesus por causa dessa imperfeição, não desse erro. Após a ressurreição, ela não é mais, Jesus não é mais simplesmente Rabone, ele é o Senhor. Hoje nós temos a paciência de Jesus com 2 outros discípulos, Cleofas e o seu companheiro, que no Evangelho segundo Lucas, o único que narra esse acontecimento, não é nomeado. Também aqui temos um itinerário que é muito deles e também é muito nosso. Voltam desolados para o seu povoado. Estão tristes. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Jesus se aproxima. Deus que tem compaixão da incredulidade do homem. Os dois conversavam e discutiam. Na transfiguração do Senhor no monte que a tradição chama de Tabor, o evangelista diz que Moisés e Elias conversavam com Jesus. Agora Jesus toma a iniciativa de conversar com eles, depois de caminhar com eles. É digna de nota a afirmação do versículo 16. Eles estavam como que cegos e não o reconheceram. É curioso o papel dos sentidos na nossa fé. Vocês se recordam qual foi a ordem que os apóstolos Pedro e João, que subiram ao templo para orar às 3 horas da tarde, ao coxo de nascença que costumava ficar todos os dias na porta do templo chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam? Olha para nós,
olha para nós. Reparem o último versículo da primeira leitura que nós acabamos de ouvir. O verbo reconhecer. E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Olha para nós, reconheceram. Olhar é ver, não necessariamente ver, olhar é sinônimo de reconhecer. Certamente no caminho para Emaús, eles olharam para Jesus, eles viram Jesus, eles escutaram Jesus. A escuta não é ainda necessariamente conversão, aceitação, adesão. Cor nostrum ardens. O nosso coração não ardia enquanto ele nos falava as Escrituras? É a primeira etapa depois que Jesus entra na vida deles, depois que Jesus caminha com eles. A pedagogia da celebração do Santo Sacrifício da Missa. Nesse exato momento, eu não estou no altar, não estou no lugar onde se realiza a liturgia eucarística, estou na mesa da palavra. Precisamente porque antes de consagrar o pão e o vinho, quais corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, há um outro alimento que precisa possibilitar o coração para a digna celebração e oxalá piedosa recepção do santo sacrifício sob forma de pão consagrado, de vinho consagrado, para que o nosso coração arda. Sim, até a liturgia eucarística não se chega no altar, porque o altar é o lugar do holocausto, o lugar do sacrifício, mas a mesa da palavra é o lugar onde a fogueira se acende, é o lugar onde a brasa tem que crepitar. Não ardia o nosso coração? Pois bem, Jesus pacientemente, partindo das Escrituras, dissipa o coração desses dois personagens, chamados por nosso Senhor, como sois sem inteligência e lentos, para crer em tudo que os profetas falaram. O testemunho deles a respeito de Jesus é puramente humano. Você é porventura o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Maria Santíssima nunca teve essa dúvida. Bem-aventurada és tu que creste, porque hão de se cumprir todas as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. A fé de Maria Madalena passa por essa infantilidade. Se foste tu que roubaste, dize-me onde o puseste, para que eu vá buscá-lo. Um profeta, Jesus Nazareno, poderoso em palavras e obras, não mentiram. Jesus é profeta, mas não apenas isso. Como Maria não mentiu ao chamar Jesus de Rabone, mas Jesus não é após a ressurreição, mas apenas isto. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Estão desolados, se frustraram. A certeza da ressurreição não existe no coração desses dois discípulos do Senhor. O testemunho das mulheres que deram um susto neles. A ida dos apóstolos Pedro e João até o túmulo, mas encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele, porém ninguém o viu. Não é verdade? Porque Jesus apareceu a Maria Madalena e no relato de São Mateus apareceu a várias mulheres. Estão tristes, estão desolados e mereceram esse qualificativo, como sois sem inteligência.
Uma pessoa sem inteligência é um nécio. Uma pessoa nécia é uma pessoa louca. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? O insensato, procurem na língua portuguesa um bom dicionário, é um doido. Jesus diz: a ninguém chameis de louco. Porém, o próprio Jesus chama esses dois de sem inteligência, ou seja, loucos. São Paulo chama os Gálatas, que depois de terem abraçado a fé, voltaram à observância judaica. Quem vos fascinou? Sem inteligência. Lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Pacientemente começa por Moisés, passa pelos profetas e explica aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. É o primeiro momento de cura. A catequese, que é antecedência da celebração da Santa Missa, na segunda parte, a liturgia eucarística. Alguém poderia dizer que, e de fato alguns exegetas, digamos assim, meio bultmannianos, não, o que Jesus está fazendo aqui é uma mera ceia judaica, não é a celebração da Santa Missa. Afinal de contas, o que foi que Jesus fez na casa de Cleófas e do seu companheiro em Emaús? Foi a celebração da Santa Missa ou não? Foi a celebração da Santa Missa. E tenho aqui dois argumentos irrefutáveis. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1329. Falando das diversas nomenclaturas da celebração da Santa Missa, diz o Catecismo da Igreja Católica, uma das nomenclaturas, um dos nomes da missa para a igreja primitiva, fractio panis, ou seja, fração do pão. Diz o Catecismo: fração do pão, porque este rito próprio da refeição judaica foi utilizado por Jesus quando abençoava e distribuía o pão como presidente da mesa, sobretudo por ocasião da última ceia. É por este gesto que os discípulos o reconhecerão após a ressurreição, e é com esta expressão que os primeiros cristãos designarão suas assembleias litúrgicas. Pronto, é o que diz a igreja. Respeitamos o que dizem alguns exegetas, alguns teólogos, que Jesus o que fez na casa de Cleófas e do seu companheiro não foi a missa, mas uma simples refeição judaica, e que não é exato dizer que ele estava presidindo a Santa Missa. Não é verdade. Catecismo da Igreja Católica 1329. Tem outro argumento também irrefutável, desta vez de um santo. Aliás, o santo em cujo pontificado o catecismo foi promulgado. São João Paulo II, num documento a respeito da Eucaristia, Eclésia de Eucaristia, número 6, documento de 17 de abril de 2003. Diz o santo, aspas, contemplar Cristo implica saber reconhecê-lo onde quer que ele se manifeste, com as suas diversas presenças, mas sobretudo no sacramento vivo do seu corpo e do seu sangue. A igreja vive de Jesus eucarístico, por ele é nutrida, por ele é iluminada. A Eucaristia é mistério de fé e ao mesmo tempo mistério de luz. Agora vem a parte que interessa. Sempre que a igreja a celebra, os fiéis podem, de certo modo, reviver a experiência dos dois discípulos de Emaús. Abriram-se-lhes os olhos e o reconheceram. Fecha aspas. Ou seja, o que Jesus vai fazer na casa deles, depois que lhes explica as Escrituras, estamos no tramonto, no pôr do sol, Jesus faz que vai passar adiante, para esperar que ele seja convidado. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. E o relato comovente, quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Partiu-o, fractio panis, partiu o pão,
as mesmas palavras do relato da instituição da Eucaristia em Mateus, Marcos, Lucas e na 1 Coríntios, capítulo 11. Neste momento, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Importa perguntar a Nosso Senhor por que Ele não quis se dar a conhecer enquanto explicava as Escrituras. Eles ouviam com atenção, o seu coração ardia, viam, ouviam, mas não reconheciam. E por um desígnio admirável, não só para eles, mas para nós, o reconhecimento de que é de fato Jesus que está entre eles, acontece quando o pão é partido. Jesus se ausenta dos sentidos. Santo Agostinho, no sermão 235, parágrafo 3, eu sou apaixonado por Santo Agostinho, por favor, apaixonadíssimo por Santo Agostinho. Prestem atenção na interpretação que ele dá desse acontecimento. Sermão 235, parágrafo 3. Atenção, irmãos. Onde quis o Senhor que o reconhecessem? Na fração do pão. Não resta dúvida. Partimos o pão e reconhecemos o Senhor. Pensando em nós, que não íamos vê-lo na carne, mas íamos comer sua carne, não quis que o reconhecessem, senão ali. A fração do pão é causa de consolo para todo fiel, seja quem for. Quem quer que sejas tu, que levas o nome de cristão, se não o levas em vão, tu que entras no templo, porém com um porquê. Tu que escutas a palavra de Deus com temor e esperança, a ausência do Senhor não é ausência. Tem fé, e estará contigo aquele que não vês. Quando o Senhor falava com eles, aqueles discípulos não tinham fé, porque não acreditavam que ele tivesse ressuscitado, nem tinham esperança de que pudesse fazê-lo. Perderam a fé e a esperança. Estando eles mortos, caminhavam com o vivo. Os mortos caminhavam com a vida mesma. A vida caminhava com eles, mas em seus corações não residia a vida. Também tu, portanto, se queres possuir a vida, faz o que eles fizeram para reconhecer o Senhor. Deram-lhe hospitalidade. Dá-lhe hospitalidade, se queres reconhecê-lo como Salvador. A hospitalidade lhes devolveu o que a incredulidade lhes havia privado. Assim, portanto, o Senhor se fez presente a si mesmo na fração do pão. Aprendei onde buscar o Senhor, onde tê-lo, onde reconhecê-lo, quando o comeis. É hora de concluir essa brevíssima homilia com outro texto de Santo Agostinho, numa obra chamada De Consensu Evangelistarum, do consenso dos evangelistas. Santo Agostinho faz nessa obra um estudo comparativo dos evangelhos, mostrando as semelhanças, as dessemelhanças, porque um evangelho narra dessa forma ou de outra, porque aqui quem diz tal coisa é tal pessoa, porque naquele outro quem diz é tal pessoa, e faz uma exegese belíssima. Recomendo essa obra. Livro 3, capítulo 25. Aspas. Não que tivessem os olhos cerrados enquanto caminhavam. Agora ele entra aqui na questão, porque eles não enxergaram nosso Senhor, porque eles não reconheceram nosso Senhor, mesmo olhando para Ele, mesmo chamando de peregrino, forasteiro. Não que tivessem os olhos cerrados enquanto caminhavam com Ele, mas algo no interior destes homens os impedia de reconhecer o que viam, como uma névoa ou algum tipo de umidade. Claro que nosso Senhor poderia mudar a aparência do corpo, conferindo-lhe uma forma diferente daquela com que estavam acostumados, como sucedeu antes de sua paixão com a transfiguração no monte, quando o seu rosto ficou iluminado de um esplendor semelhante ao do sol. Mas as coisas não se deram assim,
e somos levados a crer que o demônio lhe tapou os olhos, a impedi-los de reconhecer Jesus Cristo. E isso permitiu nosso Senhor, até o momento da distribuição do sacramento do pão, para nos fazer compreender que a comunhão com seu corpo sagrado tem o poder de remover os obstáculos que nos impedem de reconhecer Jesus Cristo. Foi demorada, mas com Santo Agostinho, a homilia adquire um peso que não teria se fosse um bispo ignorante como eu a pronunciá-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.